Vamos dar início ao estudo do trabalho do peso. Nas videoaulas anteriores já foi trabalhado com esse item trabalho. Agora vamos avançar o estudo trabalhando com o trabalho do peso. Para isso temos alguns conceitos básicos. Tal, que significa trabalho, onde peso, que também é uma força, já foi trabalhado anteriormente sobre o trabalho de uma força. Agora, sendo que essa força aqui é trabalhar com a força peso, aonde o trabalho será positivo quando o corpo desce. Aí vai ser o peso vezes a sua altura. O trabalho será negativo quando o corpo sobe. Nesse caso fica peso vezes a altura, o sinal negativo. E o trabalho, no caso, vai ser nulo em um deslocamento horizontal. Assim que tiver o deslocamento horizontal, o trabalho vai ser nulo. No caso aqui, a altura vertical. Outra observação sobre o trabalho muito importante, temos que lembrar o seguinte, que o trabalho só depende do próprio peso e do desnível entre a posição inicial e a final, que esse desnível entre a posição inicial e final é a altura, que vamos substituir aqui na fórmula. Assim, para achar a altura, é o desnível entre a posição inicial e final. Outro ponto importante é que ele também não depende da forma da trajetória. Assim, o trabalho, não esqueça, ele não depende da forma da trajetória. Assim, ele depende do peso e da altura. E para isso, para achar essa altura, você vai ver o desnível entre a posição inicial e a final. Vamos a esse exemplo para que possamos aplicar essa fórmula sobre trabalho, que é o peso vezes a altura. Primeiro exemplo aqui. Uma partícula de massa M, ele deu a massa da partícula, é lançada obliquamente, descrevendo a trajetória indicada na figura. Assim, temos aqui essa partícula e observo a trajetória, que é o caminho percorrido por essa partícula. Aonde temos aqui a posição O, temos a posição A e temos a posição B, em relação a esse caminho percorrido pela partícula. Vamos aproveitar aqui e observar, sendo G é o que? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura no ponto A, chama a altura A, é igual a 1 metro. A altura no ponto B, que é essa vertical aqui, essa posição até o solo, a superfície, equivale a 0,30, ou seja, 30 centímetros. Determine o trabalho realizado pelo peso. Assim, eu quero o trabalho realizado por quem? Pelo peso. Assim, é o trabalho do peso, que é uma força. E esse trabalho vai ser o peso vezes a altura da partícula nos deslocamentos. Ele quer o trabalho no deslocamento de O para A e depois de A para B. Aí vamos observar, quando o corpo desce, positivo. Se o corpo sobe, negativo. E se o deslocamento for horizontal, trabalho nulo. Trabalho de quem? Do peso que estamos aqui a calcular. Vamos calcular o trabalho do ponto O para o ponto A. Observe, de O para A, ele tem esse caminho, sendo que ele está aqui subindo. Se ele sobe, significa que o trabalho vai ser o quê? Negativo. Assim, a expressão é essa. O trabalho de O para A vai ser menos o peso vezes a altura. Observe que a altura, você não vai procurar, não é o caminho, é o desnível entre a posição inicial e a posição final. O que vai ser esse desnível? Observe que aqui ele está no solo, é como ele estivesse partindo aqui, desse ponto, estivesse subindo numa vertical. Assim, vai calcular qual é a diferença desse ponto em relação a esse ponto. Assim, aqui é como se fosse a posição nula. E aqui eu tenho uma altura, que ela atingiu uma altura de 1 metro. Assim, esse desnível que acontece entre O e A corresponde à altura A. Assim, a altura aqui, H, vai corresponder à altura A.
que vai corresponder a 1 metro, que ele botou 1,0. Vamos colocar simplesmente 1. E o outro ponto que eu vou precisar é achar o peso. Para se calcular o valor do peso, já foi visto anteriormente em outras aulas, que o peso, que é uma força, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Assim, quem é a massa do corpo? Foi dado aqui, 0,1 ou 0,10, tanto faz, colocar só 0,1, esse 0 você pode dispensar, não tem problema aqui. Se colocar 0,10 dá no mesmo. Agora eu vou multiplicar esse valor por quanto? Por G. Quem é G? A aceleração da gravidade, corresponde a 10. Assim, o valor do peso, aqui, quem será o peso? Será 0,1 vezes 10. Multiplicando 0,1 vezes 10 vai dar 1. Como eu estou achando aqui o peso, esse peso é uma força, é dado em Newton. Assim, a expressão para achar o trabalho do ponto O em relação a A implica dizer que esse trabalho do ponto O em relação ao ponto A vai ser igual a menos, porque ele está subindo. O peso equivale a 1 e a altura também corresponde a 1. Multiplicando assim o trabalho do ponto O em relação ao ponto A, 1 vezes 1 dá 1, sinal negativo, porque sobe, resultado da multiplicação 1. Como é trabalho, já foi visto anteriormente, a unidade de trabalho é o Joule. Assim, o trabalho do peso, não esqueça, ele é dado em Joule, porque peso é uma força. E esse peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que corresponde a 1 Newton, que multiplicando pelo desnível do ponto O em relação a A, que é 1, o resultado corresponde a 1 Joule. Agora vamos para o outro item, onde ele pede o trabalho agora de A em relação a B. Observe, eu vou de A para B. Observe que o caminho que está sendo agora aqui, que ele está seguindo o corpo, é numa descida. Ele desce. Aqui ele sobe, agora aqui ele desce. Se ele desce, o trabalho vai ser o quê? Positivo. Eu já sei que o trabalho de A até o ponto B vai ser um trabalho positivo, que tanto faz colocar o sinal ou não. Não é obrigado a colocar o sinal quando for positivo. Mas você vai usar essa expressão. Você vai fazer a multiplicação e o resultado será positivo, porque ele desce. Para isso, eu preciso do peso. O peso continua a mesma coisa em relação ao item anterior. Eu vou colocar simplesmente aqui que o peso, que o corpo é o mesmo, o peso será de 1 Newton. Também preciso do desnível em relação, o desnível é a altura desse ponto em relação a esse ponto. Observe que aqui você tem a altura em relação à superfície do ponto B e de A. Assim eu tenho que calcular essa diferença que se encontra aqui, o desnível é essa diferença. Que é isso aqui, esse pedacinho aqui, ó, que é o desnível que eu vou chamar de H. Que vai ser essa altura H, vai ser a altura A, da H do ponto A, que é o máximo. Eu vou tirar essa altura HB, que eu vou achar esse desnível aqui, ó, que é o ponto de onde ele estava até onde ele desceu. Que valor foi esse que ele desceu, que é a altura dele? Eu vou tirar o HB. Assim, a altura H vai ser a altura total que ele estava, era um valor de H de A, que corresponde a 1, menos a altura HB, que corresponde a 0,30 ou 0,3. Assim, esse desnível, que é H, vai ser da altura total, você tira esse pedaço, que ele não desceu ainda. O resultado vai dar 0,70 ou 0,7 do metro. Porque temos a unidade, que o peso é dado em Newton, a altura tem que ser colocada aqui em metros, se tiver em centímetros você tem que converter para metros, e o trabalho é dado em Joule. Essas são as unidades no SI. Trabalho é dado em Joule, peso é dado em Newton e a altura é dado em metros. Assim, o trabalho de AB corresponde, eu não vou colocar o sinal positivo, que não é obrigado. Quem é o peso? 1 Newton, simplesmente 1. Quem é a altura? 0,7. Multiplicando, assim, o trabalho AB, basta você multiplicar o peso vezes a altura.
Como o peso vale 1, que já tem calculado no item anterior, que corresponde a 1, continua o mesmo 1, multiplicando vezes 0,7 ou 0,70, vai dar igual a 0,7 ou 70, que isso aqui vai ser dado em Joule. Assim aqui é o resultado final. Assim não esqueça que o trabalho do peso, você vai utilizar tal, que é trabalho, é igual ao peso do corpo vezes a altura, que é o desnível entre posição inicial e posição final. E ele pode ser positivo, negativo ou nulo. E ele não depende da forma da trajetória. Lembre-se disso, o trabalho não depende da forma da trajetória. Assim é só multiplicar o peso vezes a altura e você calcula o trabalho do peso.